Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Aletheia, onde você aprende teologia, cosmovisão e apologética de uma maneira descomplicada. E no episódio de hoje, pessoal, a gente veio falar sobre um assunto que está em alta. Não é ainda inteligência artificial, mas primeiro, para a gente começar, a gente vai falar um pouco sobre tecnologia, sobre como a tecnologia afeta a nossa vida, como nós, crentes, devemos interagir com a tecnologia e todas essas coisas, todas as implicações, tudo que vier à nossa mente, a gente vai falar um pouco sobre tecnologia. Então, se você se preocupa com essa questão, como é que as redes sociais estão afetando nossas vidas, como é que os celulares, todas essas coisas estão nos afetando, esse episódio é para você. Mas, sem mais delongas, a gente vai estar conversando aqui com duas pessoas que são da área. Eu, particularmente, sou da área de ciência da computação, para quem você não sabe, eu sou formado em ciência da computação na Universidade Federal do Pará. E eu vim trazer duas pessoas também da área para poder estar conversando. Os meus convidados, então, são o Daniel Leal Souza, mais conhecido como Daniel Leal, e o Pedro Rendeiro. O Daniel, ele é formado em engenharia da computação, o mestrado dele também é engenharia da computação, e ele é doutor agora em engenharia elétrica, então ele sabe muito bem do que está falando. E o Pedro, ele trabalha na Serpro e ele é da engenharia da computação também, e agora está fazendo mestrado em engenharia da computação. Então a gente está cheio de nome de peso aqui para poder falar, a gente tem gente entendida. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Pode começar, Daniel. Bom dia a todos, eu estou muito feliz de estar aqui, obrigado Samuel aí pelo convite, já estava há um tempinho que a gente estava tentando organizar isso daí, mas para honra e glória do Senhor, finalmente estamos aqui, vamos falar um pouco sobre esse assunto, é um assunto muito amplo, não se trata só da parte de tecnologia da informação, né? Falar sobre tecnologia e fé envolve uma série de outras áreas bem interessantes, que até pretendo discutir algumas bem legais aqui. Bem, falando um pouquinho sobre mim, só um detalhe, eu sou formado em ciência da computação, não engenharia. Tudo bem que somos muito próximos um do outro, mas sim, a minha área é ciência, tanto graduação quanto mestrado, doutorado em engenharia elétrica. Para quem não sabe, né, ciência e engenharia da computação são cursos diferentes. Somos irmãos na mesma causa. Ciência é um pouco mais amplo, mas engenharia é um pouco mais focado. Exatamente. Tem as suas rixas aí, mas tudo bem. E tem um amigo que dizia que engenharia da computação era engenharia elétrica fantasiada de computação. Procede isso aí, cara? Isso é polêmica, Procede, Pedro? Então, não, depois a gente fala sobre isso, mas não procede não. Mas, voltando aqui à questão, mais uma vez eu agradeço, Samuel, pela oportunidade. Pedro, um prazer em conhecê-lo. Tá? Tenho amigos no CERP, fico muito feliz de saber que você trabalha lá. E, bem, um pouquinho mais sobre mim. Eu sei que você falou que a gente ainda não vai falar sobre inteligência artificial, mas é meio que inevitável falar um pouco sobre isso. Minha área de especialidade é a área da inteligência artificial, mas também tenho muito interesse nessa questão relacionada aos desdobramentos, às implicações do uso dessa tecnologia, tá? Que é muito ampla, é vastíssima, tá? E assim, nós ainda estamos explorando só a ponta do iceberg do que a capacidade que nós temos de trabalhar a inteligência artificial e o impacto dela nas mais diversas áreas do conhecimento. Sim. E, mais uma vez, agradeço pelo convite e é isso, vamos lá. Pedro. Show. Então, prazer novamente estar aqui contigo, Samuel, Daniel. É realmente muito top estar aqui, porque eu lembro que a gente já teve boas conversas, assim, apesar de não ter convido muito, mas antes da faculdade, durante e agora depois aqui nesse novo momento. Então, fico muito feliz com a criação do podcast Aletheia e de estar sendo convidado aqui também, para mim é uma honra. E, bem, como foi falado, eu sou formado em engenharia da computação, mestrado agora em engenharia elétrica. Só para quem ficou curioso, a gente pode pensar na engenharia da computação como tendo ali a interseção entre engenharia elétrica e ciência da computação. Então, a frase do teu amigo é uma meia-verdade. Vamos dizer. E, sim, estou trabalhando agora no Serpro atualmente e eu acabei caindo na área de tecnologia um pouco por acaso, entre aspas, ou de paraquedas. Na verdade, eu lembro quando eu estava no meu ensino médio, eu estava muito em dúvida entre dois cursos, que era Letras de Língua Portuguesa ou Direito.
e acabei fazendo engenharia da computação. Normal esse tipo de coisa. Já passei por isso também. Então, eu coloquei uma coisa em cada lugar, nem tinha me inscrito em engenharia da computação, tinha colocado direito na vestibular na UFPA, só que quando eu estava no último dia para pagar o boleto, eu vi uns amigos falando que iam fazer engenharia da computação, nunca nem tinha ouvido falar, mas eu achei bonito o nome. Eu, cara, vou botar esse aí também. Computação, profissão do futuro, né? Vou colocar esse aí, eu cancelei meu boleto de direito, fiz outro de engenharia, paguei, e o resto é história, né? Estamos aí. Diferente do Daniel, eu não tenho uma área de especialidade ainda muito bem definida, acaba que eu assumo um pouco aquela temida figura do generalista. Eu tive muita experiência com o famoso pato, né? Exatamente. Pra quem não sabe, pato, a ideia o pato ele faz tudo, né? O pato ele voa, ele nada e ele caminha, só que ele não faz nenhum dos três bem, né? Isso sou eu, exatamente. Mas é a coisa que mais tem hoje em dia no mercado. Então, enfim, durante a graduação eu acabei tendo experiência com mineração de dados, inteligência artificial, depois um pouco mais profundamente com sistemas embarcados, desenvolvimento de hardware e software para sistemas embarcados. Agora estou fazendo mestrado em telecomunicações, que é um outro mundo, a gente estava falando um pouquinho antes aqui. E agora estou trabalhando no Serpro na área de cibersegurança. Então, assim, junta um pouco disso tudo e estamos aí. Mas não tem problema, porque, querendo ou não, todas as áreas acabam se interseccionando, né? Todas as áreas, elas conversam entre si. Então, mesmo você trabalhando, por exemplo, com embarcados, é importante você saber de segurança, porque a última coisa que você quer é ter um sistema lá todo de IoT, na internet das coisas, você ter uma geladeira inteligente, sensor inteligente, uma pessoa estiver acessando ali para brincar. Exato. Às vezes, assim, minerar Bitcoin, que o pessoal morre de medo de minerar Bitcoin nas coisas, né? A gente sabe que, apesar de ser pouca coisa, tendo milhões de dispositivos minerando já produz alguma coisa, mas é complicado. A gente precisa, no final, né, nós que somos da área da computação, saber um pouco de tudo. Até porque a área de computação é uma área bem interdisciplinar, né? Muito. E isso tem muito a ver, inclusive, com o que a gente vai conversar, porque a computação, querendo ou não, ela veio e abraçou todas as áreas. A gente fala de computação na educação, a gente fala de computação na ciência, a gente fala de computação nas pesquisas, a gente fala de computação na pedagogia, na saúde. Tudo a gente pode aplicar a computação, basicamente, hoje em dia, né? E isso é uma preocupação para muita gente, inclusive para a gente. Porque se permeia tudo na nossa vida, inclusive a fé, a gente precisa prestar atenção, né? Com certeza. Mas, começando por ti, Daniel, como é que tu vê isso no final das coisas? Como é que tu vê esse relacionamento, na verdade, o papel da tecnologia em relação a nós, hoje, como crentes, né? E como humanidade no geral? Bem, vamos lá. A primeira coisa que eu penso, sempre que a gente fala sobre tecnologia, na verdade sobre todo, nós não somos do mundo, mas estamos nele. Somos peregrinos, caminhando, um dia voltaremos para casa, mas estamos neste mundo. E assim como qualquer pessoa, tá? Nós vamos ser sim impactados diretamente pela evolução tecnológica. Nós estamos sendo todos os dias, muitas vezes sem se dar conta disso. Você abre a sua conta da rede social, você tem lá sistemas de inteligência artificial gerindo o conteúdo que você, dados que você passa para ele vai trabalhar para que você veja com mais frequência. Então, a tecnologia ela está presente nas nossas vidas de uma forma crítica, a gente não tem como escapar disso. O papel da tecnologia hoje na vida dos cristãos é o seguinte: eu sempre penso que tecnologia ela deve vir para facilitar e para potencializar as nossas capacidades. Tem uma frase muito legal do Steve Jobs falando sobre computadores, né? Que computadores devem ser uma bicicleta para as nossas mentes. A partir do momento que ela não deixa de ser uma bicicleta e passa a ser um grilhão, aí sim nós vamos ter um grande problema. Claro que isso não é exclusivo apenas de nós cristãos. Você vai ter pessoas, por exemplo, nós temos muitos problemas hoje relacionados a vícios em redes sociais, em conteúdos inapropriados e tal, mas o papel hoje da tecnologia na vida do cristão é o mesmo que ele tem aqui fora sem um telefone celular. Nós temos que honrar, glorificar, engrandecer o nome do nosso Senhor aonde quer que estejamos. E não tem que ser diferente dentro de uma rede social, dentro de uma sala de bate-papo, dentro das nossas contas de WhatsApp e assim por diante. Sim, exerce hoje um papel decisivo e vejo isso à medida em que você vai... Claro que nós estamos falando também de maturidade cristã. Eu consigo ver o papel da tecnologia hoje atuando de uma forma muito forte, principalmente no que tange questões relacionadas a evangelismo. Hoje nós temos acesso, hoje nós temos capacidade de pregar o evangelho, de falar do evangelho, obviamente que levando em consideração a nossa realidade local, mas nós podemos falar sobre o evangelho, nós podemos pregar para uma pessoa que está do outro lado do mundo, em tempo real, entre aspas, né? Tecnologicamente falando.
Então, hoje nós temos capacidade tecnológica e recursos que há 30 anos, 40 anos atrás, nós não tínhamos. Um Billy Graham não tinha, ele tinha que visitar o mundo inteiro, ele tinha para fazer as cruzadas dele. Nossa, o cara tinha que ir para a Coreia do Sul, tinha que ir para a Inglaterra, lá, tinha que ir fazer um tour pelos Estados Unidos, então era colocar o pé na estrada. Claro que é bom a gente fazer isso, a gente tem que continuar fazendo isso, mas a tecnologia ela facilita muito a propagação dessas informações. Então, eu por exemplo, e já do lado de quem recebe, né, de quem aprende, né, utilizando a tecnologia, quem escuta conteúdo cristão, tá? É incrível. Eu consigo hoje ver, por exemplo, muitas pessoas, claro que aqui existem alguns riscos que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado, mas eu consigo hoje ver muitas pessoas que são fortemente abençoadas por vários podcasts. Eu não gosto muito desse termo, mas influenciadores, tá? Cristãos, tá? Que produzem um excelente nível de conteúdo, um conteúdo de excelente nível, perdão. E Aletheia Podcast. O Aletheia Podcast, tá aí, ó, verdade. E assim, é uma ferramenta de difusão de informações maravilhosa. Eu mesmo me sinto muito abençoado ouvindo vários pregadores, influenciadores. Gosto muito do Augusto Nicodemos e tem aqueles drops, né, de Reels no Instagram que eu acho sensacionais. Então, sim, o impacto hoje, o papel da tecnologia está cada vez mais... e aqui quando eu falo tecnologia, eu estou falando de rede social, certo? Eu estou falando de as ferramentas de comunicação que nós temos de uma forma mais comum, né, para trabalhar. Sim, é decisivo. Hoje não tem como voltar atrás e eu sempre falo assim para a galera, tanto na igreja quanto com os meus amigos, falo, olha, nós precisamos povoar mais a internet, nós precisamos colocar mais gente boa fazendo um trabalho de qualidade, trazendo um conteúdo de qualidade, abençoando, edificando. Porque muitas das vezes existem pessoas que, dado que o celular tem essa coisa de dopamina, excesso de dopamina, a gente fica assim, né, o tempo inteiro, direto. Mas imagina o seguinte, nessas passadas de Reels, aparece lá uma mensagem que pode ser decisiva para a vida de uma pessoa, para dar a volta, para refletir sobre a vida. É uma oportunidade de ela ouvir um pouco mais sobre o Evangelho. Então, sim, nós temos que estar muito atentos, temos que estar preparados para o uso das tecnologias em prol do reino de Deus. E aí, Pedro, como é que tu vê essa relação? Cara, eu vou pegar um gancho da fala do Daniel, que muitas pessoas usam a palavra tecnologia num sentido muito estrito, como se fosse sinônimo de tecnologia da informação. Sim, computação. Tecnologia exatamente. Desde o computador até o arado que o cara perfeito, lá no meio da China, exatamente. No interior do... Uma alavanca mecânica, um arado, uma foice, um machado, qualquer coisa, isso é tecnologia. Claro que hoje aqui a gente provavelmente vai falar mais de tecnologia da informação, porque é a nossa área de formação, mas assim, só fazer esse disclaimer que é mais amplo que isso, né? Com certeza. Com certeza. E eu acho que a tecnologia, de maneira geral, ela tem um papel interessante na missão que Deus deu para o ser humano. Quando Deus pega Adão, coloca ele no jardim e diz que ele está ali para cultivar e guardar aquele jardim. Perfeito. Cultivar e guardar tem a ver com desenvolver, construir tecnologia. Então, ele não criou o jardim para que continuasse sendo um jardim intocado pelo resto da eternidade. Não, ele criou, olha, Adão, desenvolve. E ele começou fazendo isso, dando dano para os animais, cuidando. E mesmo depois da queda, essa missão e essa capacidade do ser humano não foi inibida completamente. A gente vê a linhagem de Caim dando continuidade, construindo cidades e instrumentos de música e um monte de coisa. E até hoje também continua essa missão do ser humano. Isso não, a palavra de Deus ela não volta atrás. Então continua a missão do ser humano de cultivar e guardar o jardim. Amém. Então a relação do cristão com tecnologia, isso inclui tecnologia de informação e qualquer outra, tem necessariamente que passar por isso. Sim. A tecnologia ela pode ser usada, como a gente sabe, tanto para o bem quanto para o mal. Então, o Daniel falou essa questão da tecnologia ser usada para ajudar a propagar o evangelho, só que a gente sabe que ela pode ser usada para o contrário também. Eu estava lendo uma revista do Portas Abertas, que para quem não sabe é um ministério de missões, o grande Ministério Mundial de Missões, focado, no caso, a igreja perseguida, e eu li uma matéria muito interessante sobre a China, que lá eles fazem justamente o contrário, eles usam a tecnologia para poder perseguir as pessoas. Na Coreia do Norte, então, o que se diga, né? Nossa. Então,
existe, se eu não me engano, existe mais câmera do que gente, mais sensores do que gente. Já tem mais sensores do que gente no mundo todo, mas Sim. na China tem muita câmera. Então, cara, é muito difícil o governo não saber o que tu tá fazendo. E isso é uma ferramenta que eles usam justamente para perseguição. Eles sabem, eles têm catalogado o rosto de todo mundo, eles sabem de onde você veio, para onde você vai. Então, isso é uma ferramenta mesmo de opressão à fé também. Então, o papel da tecnologia, ela não somente ela pode fazer um bem para a humanidade, como ela faz um mal também. Muito. Tudo que a gente tenta pensar, às vezes, que algumas coisas são só pro bem, mas tudo pode ser usado pro bem e pro mal. Sim. Livros, por exemplo, tem esse livro aqui para indicar, né, Moldando o Mundo Digital, e é um livro muito edificante sobre tecnologia. Inclusive, se você quer adquirir, vai estar aí na descrição, você comprando vai dar uma comissão pra gente, mas é um livro muito bom, não indico qualquer coisa. Eu confesso que eu não li tudo, mas o que eu li foi excelente para mim, mas ao mesmo tempo que poderia ser um livro que edifica, poderia ser um livro que destrói, desedifica, que ele desconstrói, que ele destrói. Então a gente tem, por exemplo, apesar de ter aquela grande romantização dos livros, né? Quanto mais você lê, mais você é uma pessoa elevada, não sei o que, a gente sabe que nem todo livro é bom, tem muita literatura ruim e tem muita literatura nociva também. Então, tecnologia no final das contas acaba machucando muita gente também, né, cara? A gente tem que tomar cuidado, às vezes, quanto mais aumenta a sapiência, às vezes aumenta o pesar também, né? E contextualizando Eclesiastes aqui, mas... É muito interessante, porque a tecnologia também, ela é meio que uma faca de dois gumes, né? Eu li uma outra coisa interessante, uma vez, que falava sobre a tecnologia. Nós podemos moldar o mundo através da tecnologia, mas a gente esquece que a tecnologia molda a gente também. Perfeito. Então, vocês podem comentar um pouco sobre isso? Bem, vamos lá. Eu cheguei a comentar um pouco aqui sobre rede social, né? Falei sobre os algoritmos, inteligência artificial, que traz o conteúdo para você. Inclusive, inteligência artificial, o pessoal acha que é só ChatGPT, né? Não, já tá um tempão aí os algoritmos. A inteligência artificial tá te manipulando sem tu saber há muitos anos já. Exatamente. Então, assim, o que acontece? Você tem esses algoritmos que vão gerenciando o conteúdo que você está vendo. Então, é o que você pede para ele procurar, mas ao mesmo tempo é aquilo que o algoritmo vai gerando para você em termos de conteúdo. Então é aquela coisa, será? Aí fica uma pergunta um pouquinho filosófica, né? Eu estou vendo o que eu estou vendo na minha timeline porque eu gosto ou porque o algoritmo está me influenciando a gostar? Ou as duas coisas, né? Então fica aquela coisa, né? E assim, é uma dinâmica às vezes tão perigosa que você fica refém de certos conteúdos que a IA está passando para você e isso você fica retroalimentando. E é um negócio assim que é bem complicado, é bem complicado. Na verdade, eu tenho certas restrições, eu tenho muitas restrições e críticas a esses algoritmos, principalmente no que diz respeito a questões éticas relacionadas aos nossos dados. Hoje sabe-se tranquilamente que você tem que há muito da forma de ganho dessas grandes empresas, que é ficar vendendo os dados entre si e a partir daí poder abastecer algoritmos que vão de forma mais eficiente, por exemplo, desde gerar conteúdo para a rede social, gerar propaganda eficiente para você consumir, ou seja, é um estímulo desenfreado vindo de todos os lados. Então é uma coisa bem, bem complicada mesmo. É um desafio que nós temos. Tá? Não é fácil. Hoje a internet, assim, a gente precisa tomar cuidado com certas coisas. Tá? Certas coisas assim podem acabar mais... É aquela coisa, né? Aquelas coisas que você não possui acabam te possuindo, no fim das contas. Então, nós como cristãos, principalmente, precisamos ter muito, muito cuidado mesmo. Uma das coisas mais preocupantes que eu penso nesse sentido pela natureza fragmentada do conteúdo que a gente consome. Então, a gente está vendo alguma coisa no Instagram, na hora já pula uma notificação, a gente muda. Exato. E está toda hora competindo pela nossa atenção. Até algo que eu acho que é falado nesse livro. A gente acaba criando uma mentalidade fragmentada fora da tela do celular também. E como cristãos, isso atrapalha em coisas que são disciplinas espirituais básicas para a gente. Eu falo isso por experiência própria. A gente passa a ter mais dificuldade para orar, para se concentrar em oração por um tempo um pouco mais prolongado, porque a nossa mente está lá, querendo pular de uma coisa para outra o tempo todo. Dificuldade de concentração para quase tudo. Para tudo, para leitura, seja leitura bíblica ou qualquer tipo de leitura, na verdade, para eu conseguir reter minha atenção durante uma pregação expositiva,
e que tem começo, meio e fim. Quando vê, eu já tô lá, tá no segundo ponto, eu já não lembro mais o primeiro. A necessidade da dopamina tá lá em cima. Exatamente. Né? O Está negócio acostumado a conteúdo rápido o tempo todo. Parece que a faixa, o tempo de atenção que a pessoa tem, parece que ela diminuiu em 3 vezes, alguma coisa assim, recentemente. Eu acho que isso, assim, é bem evidente e tem coisas mais escondidas também, mas que fazem uma diferença muito grande. A verdade é que a gente se torna semelhante ao comportamento dessas redes e da tecnologia no geral, fragmentada, enviesada, porque a gente transforma nisso como se fosse um Deus para nós, um ídolo. E a gente se contextualizar um pouquinho, pensando na evolução da história da humanidade indo... vamos pegar desde o Iluminismo, em que se criou uma grande expectativa em torno da ciência, do progresso, da descoberta de conhecimento, e pensava-se que o ser humano, a sociedade, ia chegar num estado de perfeição, de não ter mais conflitos por conta disso, e vieram lá as grandes guerras no século XX e acabou com isso. Uma grande quebra de expectativa. Mas o que fica no lugar disso? Fica uma sociedade com vários deuses, vários ídolos que a gente fica servindo meio que num politeísmo velado, e um desses deuses é a tecnologia ou o tecnicismo. A ideia de que eu posso não... Pode ser que conhecer tudo não vai me levar para uma sociedade ideal, perfeita, sem conflitos, mas vai me possibilitar controlar mais aquilo que está ao meu alcance da natureza. E aí a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas tem aquela lógica da natureza e liberdade, do Hermann Doivert. Então a gente tem a natureza, se sente preso por ela e quer se libertar, mas ao mesmo tempo, para se libertar, a gente depende de controlar a natureza para isso. E cai nessa incoerência. Então eu acho que, de maneira geral, todo mundo que usa a tecnologia acaba passando um pouco por isso. Sim. É interessante que nos últimos 300 anos, né, a partir da Revolução Francesa, você tem outros movimentos que vão aparecendo ali, né, tentando nos entregar sempre aquelas promessas de quase uma redenção terrena, né? Você tem o positivismo e o cientificismo, né, a promessa de que a ciência moderna iria trazer as respostas para todas as nossas dúvidas. Acabou que se tornou um ídolo, e ainda é um ídolo que infelizmente é praticado muito hoje na academia, né, na universidade, né? A ideia de que apenas o conhecimento científico é o conhecimento válido, ou que ele é o conhecimento acima de todo o conhecimento. Ainda é um problema muito sério hoje dentro da academia. Mas é como você colocou muito bem. Você tem as duas grandes guerras, é muito curioso, né, que sempre tem essa questão dessa esperança de que nós vamos atingir sempre um patamar de superação do que é velho, das coisas antigas que nos levavam a coisas absurdas como guerras e guerras. Na Idade Média, a gente tinha muita guerra. Mas é curioso, tanto é que a Primeira Guerra Mundial ela era conhecida como a guerra que acabaria com todas as guerras. E não acabou. Tá aí. Pior, ficou muito pior o negócio. Veio uma guerra ainda pior, ainda mais sangrenta, que acabou, dizimou a Europa. Tá? São raros hoje os lugares na Europa que não foram atingidos pela Segunda Guerra Mundial. E aí você teve Guerra Fria, guerras de procuração. Então, assim, o problema é muito mais... o buraco é bem mais embaixo. Não são promessas de idades de razão, não são promessas de redenção por teorias políticas, por cientismo, né, o cientificismo, ou por rupturas de conhecimento do passado para construir algo novo no futuro. Tá? Nada disso vai trazer a redenção para a humanidade, porque há lá no fundo um buraco ainda mais pesado. Há um problema que é essencial, que não é tratado por essas ideias, que é a depravação total, é a natureza humana depravada. Aí entra a pergunta. O ser humano ele usa a tecnologia para tentar estancar isso. E tentar estancar isso. Aí entra a pergunta, tá? Sem Deus, sem a graça, como é que se cura isso? Aí tem uma galera falando muito hoje, por exemplo, eu acho enfim, né? Fala muito sobre transhumanismo, né? Sim, aquelas coisas. Nisso, o H2, né? O H ao quadrado humano expandido e tal. Mas para pensar o seguinte, se a essência do homem ela está corrompida, depravada pelo pecado, você vai aumentar a tecnologia, aumentar a capacidade de percepção, de controle dele, mas o self, o eu, continua ali. Como é que você cura isso? Você não cura. Tá? Então são esperanças vãs. Esperanças vãs colocadas quando você coloca a tecnologia num patamar que não é dela. A tecnologia ela deve vir para servir a humanidade, mas a humanidade também precisa saber qual é a sua real condição. Tá? Então, é um desafio bem interessante aqui nesse sentido. Sim.
É triste, porque o ser humano ele não tenta fazer só isso com a tecnologia, né? Então, por exemplo, a morte, ela é por conta do pecado. Então, Sim. o ser humano ele vai tentar consertar isso como? Através da tecnologia. Então, a gente está falando aí, eu estava vendo um vídeo ontem, que recentemente parece, eu posso estar falando fake news, mas já é um projeto da humanidade, né? Eles conseguiram reanimar algumas células cerebrais de algumas pessoas que anteriormente estavam mortas. Então, Frankenstein. é tipo o Frankenstein da Oh, vida. rapaz. Olha aí, Frankenstein agora tá voltando. Rapaz. Ser humano querendo brincar de Deus, né? Que é justamente essa ideia do Frankenstein, né? Uma das ideias, na verdade, da obra do Frankenstein é justamente essa, né? A ideia da ciência, ela tá crescendo muito do ser humano querer agora começar a brincar de Deus, né? E quanto que isso é perigoso. Porque, para quem não sabe, Frankenstein não é um monstro. Frankenstein é justamente o cientista que cria o monstro. Aí ele cria um monstro, ele se arrepende de criar um monstro e ele abandona, como se fosse um filho abandonado, né? Mostrando essa relação difícil entre a ciência e as pessoas, né? Mas o ser humano, a morte veio por causa do pecado e ela impera por causa do pecado. E o ser humano está querendo reverter a morte através do próprio braço, ao invés de procurar a solução final, que é Cristo. Exato. Isso é um desafio muito difícil, né, pessoal? Tem uma obra muito boa, eu gostaria que ela fosse um pouco mais conhecida. É uma obra de arte da literatura. A Eva Futura, do Auguste Villiers de Isladam. Assim, você pode não ter lido essa obra, nunca ter ouvido falar dela, mas com certeza ela influenciou decisivamente muito do que você vê hoje sobre tecnologia, cyberpunk, que é aquele movimento estético, filosófico, né, da ficção científica. Você tem Matrix, Ghost in the Shell, uma obra muito influenciada por Eva Futura. E é um livro do século XIX, é um livro que meio que tira um pouco de sarro com essa esperança da ciência, né, essa esperança vã da ciência, do cientificismo, né? De você transformar a ciência num ídolo e resolver alguns desses problemas existenciais. É muito interessante. Você tem ali, por exemplo, o personagem que é o Lord Evald, né? E aí ele está para casar com uma moça, só que ela é linda por fora. Essa é a percepção dele, né? Linda por fora, mas superficial por dentro. E ele entra numa crise existencial muito louca ali. E eis que ele vai conversar com uma versão ficcional do Thomas Edison. E o Thomas Edison, do livro, né, estava trabalhando num sistema que geraria o primeiro Android. Aliás, a palavra Android ela vem desse livro, a Eva Futura. E aí é muito interessante a conversa. O Android é o telefone? Não é o telefone. Talvez. Aí o celular já vem disso. Aí o que acontece? Ele conversando, jogando essas crises existenciais. Poxa, eu amo ela, mas ela é superficial. Ou seja, aquilo não atende os anseios do coração dele. E aí esse que o Edison faz uma proposta para ele. Olha, eu posso gerar um Android, um ser com a beleza por fora da tua amada, mas que tenha o conteúdo que você quer por dentro, né? E é muito interessante a forma como ele coloca, né, as coisas, né? Ele coloca as características dela. Olha, ela vai ter essas características tal, porque está tudo gravado no disco tal. E ele falando sobre tecnologia, o Lord Evald, assim, encantado com aquilo. Cara, que coisa linda, maravilhosa. Só que tem um problema. Eu vou amar uma máquina. E ele diz o seguinte, olha, não te bate nisso. Não te bate com isso, tá? É o que você quer, né? Você quer uma mulher, entre aspas, com as características e os atributos intelectuais que você busca. Tá aqui. Agora vem cá, ele falou, não te bate? Não lá te no bate, ele não falou, mas é assim, a ideia daqui é o seguinte, é a mecanização do ser humano, certo? A idealização de um ser humano por parte dessa mecanização proporcionada pela ciência. É um cientificismo ali. Você tem, porque é um movimento muito forte ali no fim do século XIX, né, do cientificismo. Aí tem horas, por exemplo, que o nome da Android é Radali. Tem horas que parece que ela é imbuída de um espírito, alguma coisa assim. Então é um negócio muito louco assim. Você tem e o tempo inteiro o Villiers de Isladam tá meio que tirando sarro com isso, sabe? Ele tá mostrando que, olha, é uma esperança vã, tá? Isso aqui é uma máquina, não vai dar em nada. Você não tem que espelhar ou projetar anseios e desejos em cima de algo que é feito e que não possui necessariamente uma alma, um espírito, não possui a experiência humana senciente propriamente dita, tá? E é uma crítica o tempo inteiro a esse mecanicismo. Ou seja, todas as vezes que Radali falava com Lord Evald, ficava encantado, era vazio.
Era uma máquina, não tinha redenção, não tinha a experiência real do ser humano ali do outro lado. Então, é muito bacana isso. E é uma obra que influencia outras grandes obras, Matrix, Ghost in the Shell principalmente. E aí, para finalizar aqui, tem uma frase que é muito interessante. Eu acho, assim, perfeita. E ela é a frase do início do segundo filme de Ghost in the Shell. O diretor foi brilhante quando ele colocou assim: se nossos deuses e as nossas esperanças não forem nada mais do que fenômenos científicos, então significa que o nosso amor também é algo científico. Então, esse reducionismo, essa esperança vã na tecnologia, transformar a tecnologia num ídolo. De novo, gente, tecnologia é uma bênção, tecnologia é um presente de Deus para a humanidade. É termos noção das capacidades de criação, de criar coisas com base na sua criação, com base na criação divina. Pegar esse conhecimento, transformar esse conhecimento para o bem da humanidade. Tá? Mas a partir do momento que você gera um conhecimento que faz com que você ache que tecnologia é o fim último, né, das coisas, eu vou resolver as coisas apenas pensando de forma científica, cientificista propriamente dita, você tem um ídolo, e é um ídolo perigoso. Então, a tecnologia afeta a nossa fé, né, Pedro? Com Se a gente certeza, parar cara. para pensar. Exatamente. Como é que tu acha que ela afeta a nossa fé, no final das contas? Cara, Tanto no dia a dia, assim, como no geral. assim, eu acho que passa um pouco por isso que a gente já falou, de acabar atrapalhando, às vezes, as nossas disciplinas espirituais que a gente precisa desenvolver, da oração, da leitura, da pregação, mas eu acho que ela, ao mesmo tempo, também pode ser uma bênção muito grande para a igreja de maneira geral, e pode sim edificar nossa fé. E eu tenho alguns exemplos disso, de histórias que a gente já passou lá na igreja mesmo. O próprio Aletheia Podcast aqui, como a gente falou, é um exemplo, né? A gente pode utilizar isso para edificação e para fortalecimento da nossa fé. Eu lembro quando estava na época da pandemia e parou tudo, todo mundo em casa, começa aquela coisa de transmissão online dos cultos e... Culto online. Então, eu evitei usar esse termo aqui. Mas lá na igreja, a gente trabalha, eu e alguns amigos, a gente trabalha com o departamento de adolescentes. E eu lembro, deve ter sido 2020 ou 2021 no máximo, eu sei que estava parado lá. E a gente bora fazer alguma coisa que engaje mais para esses moleques não ficarem largados e depois não quererem mais voltar. E a gente fez uma dinâmica chamada Semana X. Quem estava lá vai lembrar, foi um negócio bem legal, com uma gincana, assim, realmente, durante uma semana, somando pontos, fazendo desafios e, no final, o ganhador ganhava uma pizza. Tinha uma roletazinha no aplicativo que a gente rodava todo dia e sorteava qual ia ser o desafio de cada pessoa. E aí tinha que fazer, mandar vídeo ou mandar alguma comprovação. E aí funcionou muito bem para o nosso propósito lá. Deu muito trabalho, mas cumpriu e serviu para fortalecer os laços naquele momento, que era algo que estava precisando. Interessante, cara. Lembro do abraço pro Filipinho, que ganhou a gincana da Semana X. Se Aí. algum dia ele estiver ouvindo isso aqui. Outra coisa que pra mim é muito marcante é o trabalho que é feito no Invisible College, que é o local onde eu estudei, inclusive durante a época da pandemia. Estou aqui panfletando. Segunda pessoa já que vem falar do Invisible College. A Laura falou também, né? Ela falou. Invisible College, por favor, patrocina a gente aí. Kaique, vamos trocar uma ideia, beleza? Então, é até interessante a minha história do Invisible College, porque eu cheguei lá, acaba que por necessidade e em parte por conta da pandemia também. Eu sempre tive vontade de fazer o primeiro ano do Palavra da Vida, aqui em Benevides, que é o Projeto Marcos. Exatamente. E eu pretendia fazer em 2021. Eu ia fazer o primeiro ano da faculdade, trancar e fazer um ano e depois voltar. Mas veio a pandemia, bagunçou tudo. Quando voltou as aulas, já estava quase final de 2020, eu não tinha como trancar. E nesse meio tempo eu conheci o trabalho do Invisible College. E eu, caramba, isso aqui parece um negócio legal, eu posso conciliar e fazer as coisas com flexibilidade. E foi quando então eu decidi entrar lá e estudar e aprendi muita coisa sobre teologia, eu fingi que eu aprendi alguma coisa de filosofia também. Aí ainda bem que o Arthur não está aqui para perguntar nada. E, enfim, eu acho que tem muita coisa, muitos recursos que podem fortalecer a nossa fé nesse mundo digital. Perfeito. Sim. A tecnologia ela pode tanto atrapalhar quanto ajudar, Exato. né, cara? Com certeza. Então,
se tem uma coisa assim que eu gosto muito é também de ouvir tanto podcast quanto... Eu não tenho ouvido tanto, né? Mas assistir vídeo também. Então, cara, eu conheço gente assim que se converteu na época da pandemia, que acabou assistindo, por exemplo, uma pregação. Uhum. A Perfeito. pessoa, ela tava num momento, às vezes, de fragilidade, né? Muita gente afastada também, aí você manda uma pregação, aí a pessoa assiste, ela começa a assistir na sequência e tal, aí ela vai ganhando aquele ímpeto, assim, vai entendendo que é uma dinâmica diferente na igreja, o que é igreja de verdade, o que é pregação expositiva, e quando ela vê, ela acaba se tornando um crente, né? Inclusive, teve uma grande quebra de expectativa pra mim, cara, na pandemia, no retorno à igreja, que eu não tava esperando, porque a gente percebeu na pandemia, né, que com essa história de culto online, muita gente ficou meio desfalcada, né? A gente viu que muita gente viciou em culto online, cara. E até hoje a gente tem gente que tá viciada em culto online, só assiste culto online e acha que tá bom. Esquece que a igreja é um povo e o povo tem que se unir, tem que ter comunhão. Perfeito. E tem que ser uma comunhão física, né? E a gente viu que o pessoal tava desacostumado, porque a gente sabe que ir pra igreja também, querendo ou não, a gente sabe, nós somos humanos, é um hábito também. Hábitos, eles precisam ser cultivados para continuar. Tanto é que se você para de ir pra igreja um bom tempo, às vezes você sente dificuldade de voltar. Se você para de fazer sua leitura bíblica por um tempo, você sente dificuldade de voltar. Se você para de orar, você sente dificuldade de orar. E a expectativa que eu tinha, cara, pra falar a verdade, era que a igreja ia minguar, não minguar, não ia quebrar, que eu tô falando, né? Mas a minha igreja ia ter menos gente. Só que quando voltou a pandemia, voltou, né, os cultos, cara, a igreja parecia que tava mais cheia do que antes. Graças a Deus. E com certeza muito desse trabalho veio justamente porque o culto online, né, de certa forma, a transmissão ao vivo, melhor dizendo, abriu a porta para que a igreja continuasse trabalhando. A igreja pudesse até alcançar mais gente através da transmissão ao vivo, continuar alimentando, dando algum sentido ainda de pertencimento à comunidade de alguma forma. Porque uma coisa é você assistir o culto de outra igreja, outra coisa é você assistir o culto da sua igreja, né? Verdade. Você sente que, de alguma forma, você ainda é participante daquele corpo. Então, a tecnologia, nesse sentido, cara, acabou sendo, apesar da minha expectativa, graças a Deus, errada, de ela ser um desunidor, claro, as pessoas que viciaram no culto online se desuniram, né? Mas acabou unindo mais a gente. Então a tecnologia pode aproximar ou afastar a gente da fé. Perfeito. E tudo depende de como a gente vai usar, né? Mas como é que a gente pode usar, falando nessa questão da tecnologia estar abençoando a gente? Será que a gente pode dar exemplos mais concretos de como ela abençoa a gente? O Pedro, por exemplo, ele falou dessa questão que eles usaram de uma maneira bem criativa, né? Que vocês inventaram lá uma atividade para vocês fazerem juntos e isso trouxe união para vocês, né? Mas será que os riscos, eles superam os benefícios? O que tu acha, Pedro? Cara, tem riscos, com certeza. E se a gente for pensar... existe hoje um movimento muito grande, tecnologicamente, de crescimento da IA generativa. É o que eu estava pensando esses dias. ChatGPT, essas coisas Midjourney assim. também, tudo que Midjourney. gera essas coisas. IA generativa... Pilot. Exato. Qualquer tipo de inteligência artificial usada para criar coisas. Criar Gerar textos, conteúdo. gerar imagem, conteúdo, Texto, enfim. Tudo isso vídeo, está dentro música. do guarda-chuva da IA generativa. E eu vim descobrir recentemente que existe um troço chamado Bible GPT. Não sei se vocês já viram. Que já Bible usaram. GPT? Essa é nova. GPT da Bíblia. Então, Que isso? existe o Bible GPT. E eu fiquei surpreso. Eu tava usando e eu coloco umas perguntas tipo... quem é a segunda pessoa da Trindade? Eu pensei que ele nem ia saber responder, porque não é algo que está explicitamente na Bíblia, né? Mas ele entende de teologia também, pelo visto. Aí, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, coloca lá textos de referência. Aí eu perguntei, essa segunda pessoa da Trindade, ela aparece no Antigo Testamento? Olha, não explicitamente, mas em profecias, e também tem o anjo do Senhor que aparece e é tido com a segunda pessoa da Trindade, e várias coisas assim. E aí tu pede esboço de sermão, ela dá título, introdução, 3 pontos... Rapaz. Enfim, tudo. E todas as perguntas, assim, teve umas coisas que eu perguntei como eu posso ser salvo, e ela falou de fé e arrependimento, fé em Jesus e arrependimento dos pecados, enfim. Tudo ela respondeu certo.
E eu tentando caçar algum erro, assim, né? Não, aqui vai ter alguma coisa errada e não tinha, cara. E olha que GPTs podem gerar erros. Podem gerar Geram. erros. Mas assim, na minha limitação, eu não encontrei nenhum erro lá. Que isso? E eu fiquei pensando, cara, o que falta pra alguém chegar, pegar isso aqui? Não preciso mais do pastor. Eu tenho meu Bible GPT. Cara, sabia que já teve uma experiência na Alemanha, eu vi uma reportagem que eles geraram todo um sermão via IA, eles geraram o pastor virtual lá, eles geraram a voz, tudo por IA, eles botaram. Já pode sintetizar a voz, né? É, sintetizou a voz, sintetizou a imagem do pastor e a pregação e botaram o pessoal pra assistir. Só que, claro, os seres humanos, eles querem em relação aos outros seres humanos, né? O pessoal estranhou. Isso tem tudo a ver com o que o Daniel falou ainda agora, de que, poderia eu amar uma máquina? E não. Por mais que a gente possa aprender muito e pode sim usar esses recursos na medida que for cabível, mas isso não é no sentido bíblico, um caminho para se obter sabedoria. Se a gente pensar apenas em obtenção de conhecimento, beleza, a gente pode conhecer muito. Mas sabedoria, biblicamente, não é só conhecimento para eu dominar e controlar a realidade. É aplicado em direção à vida boa. Perfeito. E a gente crê que isso a gente tem através não de uma coisa, mas de uma pessoa, que é Jesus, a sabedoria encarnada. Amém. E então, nesse sentido, é limitante. Fora que quem conhece minimamente esses modelos de IA por detrás dos panos sabe que aquilo é, assim, grosseiramente matemática e estatística. Sim. Desconsiderando aspectos de software e hardware. Então, tá ali... É apenas um aspecto quantitativo da realidade e a gente é muito mais complexo do que isso. A gente quer e a gente precisa de interação com pessoas. Teve uma fala do presidente recentemente, né? Que eu achei até engraçado, eu fiquei hiper focado nisso, eu fiquei me perguntando bastante, né? Que ele fala assim, inteligência artificial. Um país com tanta... Que ele tava reclamando que tava de... muito incomodado que o pessoal só fala de inteligência artificial. Ele fala, um país com tanta gente inteligente, será que precisa de inteligência artificial? Muito bom, velho. É engraçado esse vídeo aí. Eu não vi isso aí. A gente precisa aproveitar a inteligência natural que nós temos, assim. Então tá, e né? mostra que as pessoas, né, não só o nosso presidente, Quer mas... tirar teu emprego, Daniel. Estamos os empregos ameaçados. Pois é, mostra uma falsa compreensão que as pessoas têm do papel da tecnologia, que ela não vem necessariamente... Claro, algumas coisas ela substitui, mas trabalhos mais mecânicos, mas... Sim. Cara, nós somos seres de corpo e alma. Tecnologia não tem alma. A gente produz coisas únicas. Tem até aquele Ali filme- não tem alma. Eu acho que é no Eu, Robô, né? Que tem o Will Smith pergunta pra uma máquina, né? Se uma máquina pode fazer uma obra de arte, pode fazer aquilo. Aí a máquina chega e pergunta, você pode? Hoje a gente vê arte gerando... IA gerando arte, cara. Aí fica a questão, é arte, não é? arte, Enfim, eu não vou é? entrar Cara, nesse e sendo bem sincero, assim... Depois que rola um desencantamento com... Depois que você usa muito essas IA generativas de imagem, de texto, você desencanta. Eu já usei muito. Verdade. E sempre quando eu peço pra gerar uma imagem, nunca sai do jeito que eu tô pensando. Faça isso, isso. E a IA ela é limitada. Ela não vai conseguir pensar, entre aspas, né? Até porque ela não pensa, ela não entende. Exatamente. Né, cara? Perfeito. Tem um ponto que é interessante aqui. Eu gostei, achei fantástica a pergunta. A questão de riscos que superam benefícios. Vamos falar um pouco sobre tecnologia em si. Sabe o que é interessante? Por que as Sagradas Escrituras elas alcançaram a abrangência em termos de ser o livro mais vendido da história? A prensa, né, A cara? prensa. Que é uma tecnologia. Gutenberg. Tecnologia, desenvolvimento tecnológico. Então, olha aí, a tecnologia sendo utilizada para a honra e glória do Senhor. Olha só, pela primeira vez na história, os seres humanos puderam ter um acesso não somente livre, mas muito facilitado, certo? Às Sagradas Escrituras, graças à tecnologia. Então, a pergunta de riscos que superam os benefícios, eu acho que nós teríamos que olhar de uma outra forma. De novo, a tecnologia em si, ela é impessoal, tirando tecnologias voltadas para armas, por exemplo. Tá? Mas a tecnologia, o conhecimento tecnológico, ele é impessoal. É claro que pode ser usado tanto para o bem como para o mal. O avião, por exemplo, foi usado exaustivamente para conectar pessoas e depois para destruir carnificinas, né? Na Primeira Guerra Mundial, que são coisas horríveis. E na Segunda nem se fala, e nas outras que vieram. Certo? Por exemplo, a questão da radioatividade, Madame Curie, né, e Pierre Curie. O que acontece? Inclusive, ela está selada, né, o corpo dela está selado no caixão de chumbo, se não me engano, está no Paternon, em Paris.
o que acontece? Será que naquele momento ela pensou que não, vou usar esse conhecimento para armas atômicas? Então tem esse ponto que é bem interessante, é bem curioso. O filme do Oppenheimer mostra muito bem isso, alguns físicos com aquela crise de consciência, né? Tem um lá, eu acho fantástica a cena do Oppenheimer conversando com um deles, já o Projeto Manhattan caminhando, né? E ele estava muito receoso, ele não estava bem, e ele vira para o Oppenheimer e diz, eu não vou participar. Aí ele vira para ele e diz, por quê? Porque eu não gostaria de 200 ou 300 anos de desenvolvimento da física fosse voltado para uma arma de destruição em massa. Uhum. E o Oppenheimer replica para ele e diz assim, olha, eu também não gostaria, mas se nós não fizermos, os nazistas vão ter. E aí, pronto, você tem aquele embate, aquela questão ética, né? Aquela questão meio utilitarista, né? Uhum. Melhor que nós tenhamos do que eles tenham. Né? Então, tem aquela coisa. Então, a tecnologia, de novo, ela é uma bênção, ela é uma dádiva de Deus. Eu vou repetir isso aqui o tempo inteiro, tá? Só que, obviamente, que nas mãos de seres humanos, bem, nós podemos esperar, sim, o uso dela para o mal. Inteligência artificial não é diferente. Não vai ser diferente. Tá? Sempre me perguntam muito isso. Às vezes, quando faço uma entrevista, quando a gente vai converso com os alunos, eles dizem assim, gente, o medo que muitas pessoas têm de uma tecnologia que surge não é da tecnologia em si, mas é a capacidade que o ser humano tem de fazer o mal com ela. Simples assim, certo? Vai ser assim com IA, vai ser assim com bombas atômicas, com aviões, com imprensa, com o que você quiser. Tá? Então, a questão, eu não acho que seriam de riscos que superam benefícios. Eu acho que seria o seguinte, até que ponto aqueles que utilizam a tecnologia para o bem, para honrar e glorificar ao Senhor, graças a tudo que a tecnologia pode proporcionar, o quanto nós estamos dispostos a utilizar essa tecnologia para honrar e glorificar o Senhor. Porque é inevitável, gente, vai ser usado para o mal. Vai ser usado para o mal. Hoje, IA, por exemplo, sendo usado para o mal. Deepfakes. Deepfakes. É simples, eu posso acusar qualquer pessoa, você pode me acusar de qualquer coisa, fraudando a minha voz ou minha cara. Sim. Inclusive, eu vi uma reportagem interessante, né, falando sobre essa questão dos deepfakes, e eles estavam avisando, né, aos crentes, inclusive, que para tomar cuidado com isso, porque, inclusive, muito dessa tecnologia de deepfake é usada para gerar material adulto, cara. Exato. Exatamente. A maior parte parece que boa parte, se não a maior parte do uso da tecnologia do deepfake é para gerar conteúdo adulto. Então você bota uma celebridade no corpo de uma atriz ali. Exatamente. Você pode usar... qualquer pessoa pode ser vítima disso. Certo? Então, assim... isso porque nós estamos falando de um problema muito grave. Né? Mas eu posso falar de outro, por exemplo, incriminar alguém. Qualquer um poderia incriminar um outro utilizando esse tipo de tecnologia. Nós poderíamos divulgar em massa uma série de notícias falsas que poderiam, por exemplo, decidir uma eleição. Que poderia, por exemplo, difamar a vida de uma pessoa, atacar a vida de alguém, seja lá quem for. Então, assim, sempre vai... Isso, assim, lamentavelmente, é a natureza humana. Mas agora, sendo um pouquinho mais específico como ferramenta de evangelismo e edificação, citei o exemplo da imprensa. Então, ela foi muito bem sucedida nisso. A tecnologia, ela também, de novo, o caso dos influencers cristãos que hoje têm uma voz, e você tem, por exemplo, uma propagação do evangelho dos valores cristãos sendo colocados de uma forma muito forte. Isso existe, dá para ser feito. Tá? Então, assim, como ela pode hoje nos edificar? Bem, procurando o conteúdo certo, buscando sempre aquilo que nos edifica. A regra, ela não muda com ou sem tecnologia. Só que agora, com a tecnologia, nós estamos facilitados, digamos assim, né? Bons Reels, Aletheia Podcast aqui, né? Galera, procure aí o Samuca. E tem muita gente boa fazendo um trabalho de qualidade. Tá? Então, a ideia nós temos que ter a consciência de utilizar isso, qualquer coisa na nossa vida, para a honra e glória do Senhor. Sim. E, cara, é difícil porque a gente tenta enganar, às vezes, os algoritmos, mas a gente acha que consegue, mas não consegue, né? Complicado. É muito difícil. Porque, por exemplo, se você está assistindo esse podcast agora,
Se você chegou, por exemplo, até essa parte, saiba que o algoritmo ele sabe até que parte você está assistindo. Ele tem o algoritmo do YouTube, eu tive que estudar a plataforma, claro, né? Para poder trabalhar aqui, né, com os podcasts. E o tanto que você assiste os vídeos vai definir também... Não, é a principal métrica para fazer recomendações. Vocês sabiam disso? Pode crer, não sabia. Cara. Então não adianta você simplesmente sair abrindo um monte de vídeo de pregação e dando like, porque o algoritmo vai entender que você tá ali só dando like. Ele não vai entender que você tem interesse no conteúdo, mas só que você tá dando like. Ele vai entender que você tá tendo interesse no conteúdo quando você estiver assistindo. É o tempo que você assiste. É o tempo que você assiste. A retenção que a gente chama. Então você pode curtir o que for, ele vai continuar te... Se é besteira que você tá consumindo, ele vai te recomendar besteira. Muito mais. Muito mais besteira. Então a gente precisa até se disciplinar pra gente ver, ou seja, isso serve até de alerta pra gente, pra mim também, né? Se, por exemplo, as nossas redes sociais, principalmente o YouTube, tá aparecendo só besteira, significa que a gente precisa maneirar um pouco. Com certeza. Porque o algoritmo está, de alguma forma, mostrando pra gente que tem alguma coisa... O que está dominando os nossos olhos? O que a gente está pondo a maior parte do tempo diante de nós, nos nossos olhos, né? Perfeito. Então isso é bem difícil da gente lidar. Principalmente porque a gente é pecador, né? A gente tem aversão às coisas de Deus, infelizmente, naturalmente. Mas porque a IA também ela acaba atrapalhando, né? Acaba criando essa bolha pra gente. E se a gente pudesse dar pra gente estar encerrando, né? É uma pergunta final. Se a gente pudesse dar um conselho... cara, felizmente o tempo é limitado. Mas é bom a gente manter curto, porque sempre deixa aquele gostinho de quero mais, né? E também facilita o pessoal assistir também, mas... Pedro, primeiro Pedro, se tu pudesse dar um conselho para as pessoas de como usar a tecnologia para a glória de Deus, pode ser um conselho específico quanto geral, principalmente específicos, né? Que conselhos você daria? Tá, eu vou dar um conselho primeiro para quem trabalha com tecnologia e segundo em geral. Então, perfeito. Primeiro, nunca subestime a largura de banda de uma caminhonete cheia de fitas magnéticas voando pela estrada. Se você não entendeu de onde vem essa frase, leia Tannenbaum. Muito bom. Segundo conselho, agora se aplica a todo mundo. A gente corre o risco muito grande de bagunçar a ordem das coisas que Deus planejou. A gente deveria, em primeiro lugar, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas da forma como Ele deseja, para edificar, para abençoar. E se a gente não coloca Deus em primeiro lugar, bagunça todo o restante da ordem. Então a gente vai acabar adorando as coisas, usando as pessoas, odiando a Deus e amando nada da forma adequada. Então a gente tem que se avaliar para garantir que a gente não está invertendo essa ordem, bagunçando essa ordem. Perfeito. Sim, perfeito. Faço sua as minhas palavras, meu querido Pedro. Perfeito. A Tannenbaum foi sensacional. Qual é esse livro? Redes de o de redes, né? Pois é. Cara, pior que o de redes eu acabei nem usando, eu usei o Kuroso pra falar a verdade. Bom, pessoal, muito bom. É uma abordagem, o pessoal diz que é mais didática, né? É top-down. Quem é da área vai entender do que a gente tá falando, mas enfim. Bem, o meu conselho para que se use tecnologia, né, para que glorifique ao Senhor, é o mesmo que eu dou para qualquer coisa, não é só para tecnologia. Eu acho que você falou perfeito, sem tirar nem pôr. Mas é isso. Antes de mais nada, antes de pensarmos em tecnologia, nós temos que pensar em nós mesmos. Nós temos que estar em constante reflexão, em constante vigilância. Quando você está se sentindo incomodado por alguma coisa que você está vendo com certa constância lá no celular e você não quer ver aquilo, você não gosta, você acaba criando uma certa repulsa àquilo, as besteiras que a gente vê. Para algumas pessoas, por exemplo, que infelizmente consomem conteúdos mais, digamos assim, apimentados, né? Então, é um desafio, gente, nós sabemos. Mas o que cabe a nós fazer? Já orar, refletir, estar sempre debaixo, sempre buscar a vontade do Senhor acima de tudo. Que aí é aquela coisa, buscar primeiro o reino de Deus. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E com a tecnologia não é diferente. Nunca vai ser diferente. Tá? A tecnologia é uma das dádivas que o Senhor nos permite viver. É uma das belezas da vida. Certo? Você usar o conhecimento humano, você
é compreender que um Deus todo-poderoso, um Deus criador de suprema inteligência, imprimiu as suas digitais nesse mundo e nós podemos estudar essas digitais para construir coisas maravilhosas. Isso é bênção, gente. Isso é algo... É difícil até da gente descrever, é poético até. Então, o que nós precisamos fazer para qualquer coisa na vida, inclusive com a tecnologia? Buscai primeiro o reino do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Lutar contra o pecado todos os dias, resistir, resistir e resistir. E aí, os problemas vão vir. As bobagens nas timelines vão vir. A boca fala que o coração está cheio. Exato, a boca e a fala gente que o coração pode tá cheio. atualizar, né? Não atualizar a Bíblia, pelo amor de Deus, não vamos falar. Mas a gente pode não parafrasear também, né? Mas a gente pode trazer como aplicação. Trazer como aplicação para os dias de hoje, né? O algoritmo mostra do que o nosso coração está cheio. Exato, tá aí, ó. Uma boa ideia. Eu gostei da adaptação. Mas assim, gente, é buscar o reino de Deus. E todas as outras coisas, inclusive a tecnologia. E para nós que trabalhamos com tecnologia, que nós sejamos sal da terra e luz no mundo onde quer que estejamos. Amém. Onde quer que estejamos. Pessoal, recomendação de livros. Rapidamente, vocês têm algum livro para recomendar, além dessa beleza aqui? Falando especificamente de tecnologia, eu só tenho os livros técnicos lá da faculdade. É um desafio mesmo, a gente está discutindo essas coisas, né? Eu tenho uma referência muito boa, eu acho que é da Ultimato, da editora Ultimato. Eu vou confirmar aqui. Eu já li, eu só quero ter certeza do nome do texto, do nome do livro. Faz anos que eu li esse livro. Qual é? De quem é? Fé em Cristo ou Fé na Tecnologia? Não, deixa eu pegar aqui. Filosofia da Tecnologia, da editora Ultimato. Eu já li faz anos que eu li esse livro. É um espetáculo esse livro. Não de tudo, mas... Ou seja, é uma reflexão filosófica cristã sobre os impactos da tecnologia na vida do crente e como ele deve adaptar-se, não necessariamente adaptar a sua fé, a sua doutrina, obviamente que não, mas como ele deve adaptar a forma de como ele comunica e a forma de como ele vai trabalhar a fé cristã, a sua fé neste mundo, utilizando a tecnologia, e bem como as suas implicações. É fantástico o livro. Perfeito. Eu gosto muito desse livro que o Daniel falou também. Agora ele é bem robusto, assim, eu acho que ele é principalmente para quem trabalha na área também. De filosofia. De filosofia, ou então na tecnologia e quer se introduzir. Eu vou recomendar uma leitura mais leve, que é 12 Maneiras Como o Seu Celular Está Mudando Você, do Tony Heinz. Já ouviu falar, muito bom. Muito legal, leitura tranquila, vai ler rapidinho, assim, e acho que para todo mundo, não só desenvolvedores, mas usuários também, pode ser bem abençoador. Muito bom. Excelente. Então, pessoal, a gente vai estar encerrando por aqui. Pedro, Daniel, obrigado pela presença de vocês. Foi uma conversa extremamente edificante. Eu me senti bem... todo mundo é da mesma área, né? Então, a gente conseguiu... Foi mais fácil. Foi bem mais fácil aqui da conversa fluir, né? Mas eu fico muito feliz que é bom que a gente pode mostrar para as pessoas que nada foge dos olhos de Deus, nada foge da nossa fé, inclusive a tecnologia. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, se você gostou, não deixe de dar uma olhada aí nas notas do show notes aí embaixo, onde você vai poder encontrar os links para os livros, onde você vai estar ajudando também a gente. Não deixe também de seguir, de repente, a gente nas redes sociais, não deixe de se inscrever, deixar seu like e também, claro, a sua sugestão aí nos comentários para definir mais ou menos o que vocês também querem ouvir, né? Vocês gostaram? A gente está pensando também em trazer um episódio sobre inteligência artificial e muito mais coisas relacionadas à tecnologia. A gente sempre está aceitando sugestões. Então é isso. Eu já agradeci aqui o pessoal. Sou muito feliz por estar aqui com vocês. Não deixe de verificar os episódios anteriores. Tem um episódio muito legal que a gente teve, o último com o professor Ulicério, o penúltimo, na verdade. E agora também a gente teve esse episódio com o Bruno falando sobre política. Então, esses são os dois que eu queria estar recomendando para vocês darem uma olhada. Sempre muito edificante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Não esqueça também de mandar esse vídeo para quem precisa ter um relacionamento melhor com a tecnologia e para todo tipo de pessoa que possa ser edificado pelo nosso podcast. Porque o nosso objetivo, claro, como a gente falou num episódio recente, o objetivo do podcast não é substituir a igreja, mas é edificar a igreja, porque o projeto de Deus é a igreja. Não são os ministérios para-eclesiásticos, mas sim a igreja. Então é isso, pessoal.
Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu!